Queria dar os parabéns para essa debutante de 15 anos, maravilhosa, que está aqui sendo festejada por uma mistura de idades muito especial, né? Tem essa moçada e temos nós, mais jovens, né? De uma outra geração, jovens há mais tempo, né? E isso é muito bom, né? Eu acho que se tem uma coisa que aprendemos é que as boas ideias, as boas organizações dependem dessa diversidade, né? Não adianta uma organização, inclusive de gerações, né, de experiências de vida. Então, ver esse grupo aqui é muito prazeroso mesmo, né, de ver todo mundo aqui festejando e pensando sobre novos desafios, né. Então, agradeço muito o convite e a oportunidade de fazer alguns comentários, né, sobre essa apresentação do Gustavo e sobre a questão dos consórcios. Eu começaria com o seu primeiro slide. A experiência dos consórcios públicos, segundo a lei, é recente, mas a experiência dos consórcios não é recente, né? Eu tive a grande satisfação de trabalhar num consórcio pioneiro, que foi o consórcio do Grande ABC, sob a liderança do Celso Daniel, do querido Celso Daniel, em 1990. Né? Então, ele e os prefeitos, 7 prefeitos do ABC, criaram um consórcio em 89, 90, quer dizer, começou a funcionar em 1990, né? E funciona até hoje e eu acho, uma grande referência desse consórcio de vocação ampla, né? Não é para um problema só, é para vocação ampla. O que é novo é essa lei, né, que, na verdade, eu entendo que, além de criar uma figura jurídica, tinha mais esse objetivo de ligar a esfera federal com a esfera municipal, né? Então, aí você já mistura um pouco a ideia de cooperação horizontal com o interfederativo, né, com relações federativas. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que um fator fundamental para a existência dos consórcios, para a sua atuação, efetividade e até continuidade, é essa questão dos vínculos, né, e dos problemas comuns entre os municípios. Ou seja, eu acho que é muito mais importante a articulação horizontal do que a interfederativa, né? Então, nós estamos juntos discutindo, né, junto com a Fundação Instituto Itaú de Responsabilidade Social, o apoio a esses consórcios, e uma reflexão que a Cibele, que é a outra professora da GV, que está, né, e eu estamos trabalhando com isso, fizemos, assim, o que mantém juntos esses municípios, né? Então, se você tem dois caminhos para pensar isso, né? Um é o caminho, vamos dizer, dos atores, né? Então, seria manter a adesão dos atores, né, os políticos, os funcionários, né, a burocracia, que no caso dos municípios é muito frágil, né, a maioria dos municípios não tem um corpo importante de funcionários próprios, né, e os parceiros, né, parceiros como Oficina Municipal, Fundação Itaú, outros, né, poderiam ter interesse nessa continuidade desde que vejam resultados nessa cooperação, né. Então, um pouco assim, pensando do lado de como garantir incentivos ou atratividade para que, né, esses atores, especialmente os políticos, né, os chefes do executivo municipal e talvez os parceiros continuem, né, aderindo e incentivando e se mantendo unidos, né. Mas tem um outro lado de pensar que o que valeu muito no ABC, que é a questão da identidade comum, né? Então, não é uma questão de incentivo, é uma questão de reconhecimento, né, da contiguidade, da identidade e os problemas que ultrapassam as fronteiras municipais, né? Problemas que atingem mais do que um município, que requerem uma solução em conjunto,
né? Então, e aí são os mais variados, né? No caso do ABC, tinha um problema seríssimo de destinação final de resíduos, né? Muitos municípios tinham quase a totalidade da sua área em área de mananciais, né, do seu território em área de mananciais, não podiam depositar o resíduo no seu próprio município, então tinha que haver uma solução regional para o problema, né? Então, isso era bastante presente. Então, eu acho que e uma liderança, né, que também é um fator muito importante. No caso do ABC, foi o Celso Daniel, sem dúvida nenhuma, né, que não só tomou a iniciativa, mas ajudou a criar regras que favoreceram a cooperação, né, e não a competição vamos dizer, quem pode mais mandar mais. Não era assim, né? Então, por exemplo, uma regra de ouro era um voto por município. E estava ali desde Santo André e São Bernardo até Rio Grande da Serra, que tinha uma população pequena arrecadação, etc., né? Porque o que estava em questão não era o poder, né, mas era o compartilhamento de soluções. Então, o financiamento era diferente. Quem podia mais, pagava mais. Mas o voto era igual, né? Todo mundo com a mesma possibilidade de voto, que é a maneira de você manter a coesão, né? E não a expulsão daqueles que teriam menos voz ou alguma coisa assim, né? Então, a liderança nesse sentido de desenhar regras que favoreçam a cooperação, né? Que favoreçam que esses municípios se mantenham unidos, né? E daí eu acho que tem, então, algumas dessas referências, né, para a gente olhar, estudar, aprender o que mantém unidos esses municípios, o que dá liga, né? Então, eu diria pelo menos esses 3 fatores, né? A identidade, traços de identidade, né? Problemas comuns e uma liderança capaz de criar regras que favoreçam a coesão, né? São importantes, além de algum incentivo, né, para que se mantenham unidos, né? E eu acho que a gente pode olhar, então, alguns desses consórcios e pode olhar também a experiência da saúde, né? Na saúde, é obrigatória a regionalização, né? Ela faz parte do SUS, faz parte de toda a estrutura, e tem lá um comitê, né, tripartite, um comitê que o comitê tem a região e a região ampliada, né? Vocês devem saber isso mais do que eu. E quando a gente olha, tem uma questão bastante específica, diferente da educação, que está no seu segundo ou terceiro slide, que na saúde tem a hierarquização dos equipamentos. Na educação, não, né? Então, na educação, todo município é responsável por todo que estava escrito ali, né? Então, não dá para um município dizer, não vou ter educação infantil, porque o do lado vai ter, né? Então, não tem hierarquia dos serviços, como tem na saúde, né? Que você tem lá o hospital de média complexidade, etc., né? E até o preventivo, saúde da família, que tem aí sim em todos os municípios, né? Então, em educação não existe essa hierarquia dos serviços. Todos os municípios são responsáveis por tudo. Mas tem o que você apontou, a questão de escala, né, que pode ser um fator importante, quer dizer, economias de escala com atuação conjunta, né, naqueles temas todos que você apontou, né, compras, capacitação, né, outros aspectos de RH, todos aqueles que você apontou. E eu diria, tem que ter, quer dizer, uma pergunta, né, talvez tenha que ter algo a mais do que na saúde, porque quando a gente examina, fui banca de uma tese a semana passada na FEC, examinou, comparou as regiões de saúde no estado de Minas, e o gasto per capita e a evolução de taxa de mortalidade infantil e taxa de mortalidade materna.
e a conclusão é que não dá para tirar conclusão nenhuma, né? Porque o gasto per capita é absolutamente variado, né? Varia mais de, acho que 4 vezes, de uma região para outra, e não dá para correlacionar com o tamanho da população, número de municípios. Aparentemente, são séries históricas, talvez, não sei o que explica esse gasto per capita tão variado, né? E as taxas não são também correlacionadas ao gasto. Isso a gente já sabe, né? Porque não basta colocar mais dinheiro em serviço público, né? A efetividade depende de muitos outros fatores e não só gastar mais, né? Se você gastar mais e gastar mal, também não adianta nada, né? Essa conclusão eu acho que é a mesma para a educação. Não fosse isso, né? O Distrito Federal, que paga os maiores salários de professores, teria resultados extraordinários na educação, o que não é o caso, né? Então, as coisas que a gente já sabe, não é maior gasto, não são maiores salários, né, que vão garantir melhores resultados na ponta, né? Então, a pergunta é, será que algo além, né, da simples reunião de municípios contíguos, como é no caso da saúde, né, e lá com a hierarquia dos equipamentos, né, será que precisa algo além do que isso para que isso reverta em melhores serviços, né? Ou seja, estou aqui sugerindo que não basta a associação, né? Tem que ter algo mais, né, que talvez esteja ligado também ao que você falou, resultados desde o começo, né? Resultados concretos, quer dizer, não dá para prometer uma coisa para daqui 4 anos, né, quando os atuais mandatários já estarão, né, ou de saída ou, né, pensando na reeleição. Então, resultados parciais e concretos, talvez ajude, né, essa estratégia gradual da ambição do que fazer junto, né, não sei, ou talvez um grande objetivo que consiga reunir as pessoas, né? Mas tendo a achar que só associar não adianta, né? Tem que ter talvez esses outros ingredientes, né? Ou da identidade, ou da liderança, ou tudo isso junto, né? E enfim, para que isso resulte. E minha última observação é um pouco sobre a continuidade ou a sustentabilidade no tempo dessas iniciativas, né? E aí um pouco remete a pensar sobre o que é inovação no setor público, né? Eu diria, muitas dessas experiências não têm continuidade no mesmo lugar, né? No mesmo associação, na mesma reunião de municípios, na mesma localidade. Mas certamente serão referência para que outros partam daquele ponto e possam ir além, né? Então, eu acho que quando a gente... Claro que quem está em um arranjo, quem está no município, quem está, né, à frente de um governo, quer ver continuidade ali mesmo, né, naquele local. Mas quem está longe pensando como se produz a inovação no setor público, a gente vê ali diminuir, arrefecer um pouco, mas a mesma ideia brotar em outro lugar, do ponto que aquela estava, e ir além, né? Por exemplo, o Osasco é hoje uma referência, né, para municípios, mesmo que lá não continue, não tenha o mesmo vigor, ou que a equipe saia e isso faça perder vigor, ninguém que estiver interessado em gestão por resultados em municípios poderá ignorar o que fez Osasco, inclusive aprendendo com seus erros que eles mesmos já identificaram, né? Uma centralização na CEPLAG, não envolvimento de todos, né? Enfim, várias dificuldades, o prefeito não comprar totalmente a ideia, né? Estou falando da primeira mandato. Então, é isso, quer dizer, a continuidade talvez, né, a gente tenha que esperar e entender que ela não se dá sempre no mesmo lugar,
e no tempo seguinte, né? Às vezes pula para um outro lugar para voltar para lá, dali 4, 8 anos, né? Num outro contexto, ou simplesmente brotar mesmo em outro lugar do território. Daí a importância de, né, instituições como a Oficina Municipal, que está ali atenta, registrando, né, estudando, tendo, né, essas experiências todas registradas e conhecidas, fazendo conhecer um número grande de pessoas para que possa inspirar outros, né? Então, senhor prefeito, eu sei que é duro, né, pensar nisso, que às vezes né, no seu próprio lugar isso não vai continuar, mas continua como referência, né? Enfim, pode ser reaproveitado em outro lugar. Então, esses são alguns comentários que eu queria fazer aqui para vocês.